Olá, boa tarde. Boa tarde, saudações a todas as pessoas que estão conosco aqui nesse momento. Hoje é um sábado, dia 20 de julho de 2024, dia do amigo e da amiga, e a gente está aqui no espaço do Cocriando para dialogarmos, para conhecer um pouco da história de uma mulher de luta que tem quase 35 anos, né, de serviço público na Universidade Federal do Ceará. Hoje ela é representante dos técnicos administrativos em educação no Consune, que é o Conselho Universitário da UFC, é uma importante voz da nossa militância e ela aceitou estar aqui conosco para falar um pouco da trajetória profissional, se apresentar a vocês e principalmente apresentar o coletivo que ela lidera, que é o Ideias e Diálogos, né? Do qual eu também faço parte, cumprimentando então minha grande amiga Eveline Ribeiro, que está aqui já nos bastidores, vai compartilhar um pouco da sua história conosco. Estamos aqui em gravação, né? Aqui no YouTube, no LinkedIn e no Instagram. Ficarei aqui assessorando a Eveline no que ela precisar, tá? Pronto, Eveline, tudo bem? Boa tarde. Pronto, Eveline, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Edivaldo. Que alegria essa nossa conversa hoje à tarde, no dia do amigo, né? Eu acho que foi providencial esse momento, né? Vai ser boa conversa, um bom esclarecimento sobre o coletivo, porque eu acho que essa temática da amizade traz boas energias. Com certeza. O momento agora está com você, tá? Eu fico aqui nos bastidores, te assessorando aqui na projeção dos slides. Estou vendo meu retorno. Está com você, Eveline. Está com você, Eveline. Tá bom, então, Edivando. Obrigada por esse momento. Eu acho que é importante a gente ter esse diálogo para conversar, para esclarecer. E aí eu quero começar falando um pouco a meu respeito, né? Sou servidora pública, como foi apresentado pelo Edivando. Trabalho na Universidade Federal do Ceará já há algum tempo, entrei em 84. Meu cargo é assistente de administração. Comecei minha trajetória na universidade, trabalhando no setor de superintendência de recursos humanos, à época. Hoje, com a mudança, é Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, mas para mim esse espaço foi um espaço de muita aprendizagem, muito conhecimento, e pude entender que esse espaço era o coração da universidade, no sentido da política de pessoal. Então, foi muito importante para mim começar minha trajetória como servidora pública nesse ambiente de gestão de pessoas, né? Até porque também eu gosto de trabalhar em grupo, gosto de trabalhar com pessoas. E minha trajetória foi a partir desse momento. Depois tive algumas outras experiências em outros locais, a pedido, porque depois de um certo tempo, eu quis ter outras experiências em outros ambientes dentro da universidade. Então, trabalhei no sistema de bibliotecas e trabalhei nas coordenações de curso de graduação. E, antes de estar na Pró-Reitoria de Cultura, que vou falar um pouquinho mais adiante, estive na unidade acadêmica Instituto de Cultura e Arte. Lá, eu fui representante do conselho do Instituto, por cerca de quase 4 anos. Lá também, no Instituto de Cultura e Arte, eu tive uma boa experiência de trabalho coletivo, como representante. Conseguimos implantar um fórum de servidores do Instituto para dialogar as nossas necessidades, para dialogar os nossos desafios. Foi uma experiência muito exitosa, né, que até hoje ainda permanece lá no Instituto.
um grupo de servidores que se reúnem para conversar dentro do seu ambiente de trabalho. E isso foi muito importante para que a gente pudesse se ajudar. O Instituto, com uma dimensão muito grande, precisava desse momento. E eu fui uma das iniciadoras dessa proposta, que ainda hoje ela tem os seus frutos, e ainda hoje está vigente, acontece, o fórum se mantém com esses colegas de trabalho, tá? Bom, depois dessa experiência como representante no conselho do Instituto de Cultura e Arte, eu também fui representante de delegados de base, né, dentro da estrutura do sindicato. Então, participei por um período como delegado de base, representando a minha locação, né, meu local de trabalho, meu campus, à época também o campus IPC, e foi também outra experiência muito gratificante, né? A gente aprender um pouco, conviver com outros colegas, ver as necessidades e levar isso para a dimensão do trabalho da política sindical. Depois de um certo tempo, com essa experiência da delegado de base, eu fui convidada para participar de uma chapa que concorreria à gestão do sindicato. Participei dessa chapa, nós conseguimos nos eleger, fui coordenadora de educação na primeira gestão, né? Passamos um bom tempo nesse período, fizemos algumas atividades, trouxemos algumas ideias novas, a implantação de uma formação para os servidores na sua capacitação, na sua qualificação, como preparação para os mestrados. Isso foi muito gratificante, porque ajudou muitos servidores a galgar essa oportunidade de entrarem no mestrado, e na universidade tem um mestrado específico, né, com vagas específicas para os servidores, que é o Poleduc. Então, a gente trabalhou nesse viés, assim, de promover essa qualificação. E na segunda gestão, que nós concorremos, né, eu já fui convidada a participar como direção geral, coordenação geral, junto com outros 2 colegas, né, o Zé Raimundo e Keila, e nessa gestão foi mais um desafio, mas a gente já estava um pouco mais amadurecido na questão do encaminhamento político, nas necessidades, porém, a gente pegou um período muito difícil, que foi o período da pandemia. Foi um período doloroso, um período de muito isolamento, muito aprendizado, né? E no final nós tivemos uma infeliz notícia, que um dos nossos colegas, infelizmente, partiu devido a esse momento da Covid, né? Então, essa segunda gestão foi uma gestão muito de amadurecimento das emoções, do coletivo, de ver as necessidades dentro da universidade, que as pessoas viviam e compartilhavam e traziam para nós nas experiências, né, dentro do sindicato. Ao final dessa gestão, passei um tempo no descanso e depois eu me elegi, me coloquei à disposição, na verdade, né, coloquei à disposição para concorrer à Comissão Interna da Carreira. Fui coordenadora da Comissão Interna da Carreira. Já no finalzinho desse processo aí, do período da pandemia, também foi muito difícil. Passei 2 anos, aliás, 3 anos, porque devido ao processo de pandemia, muita coisa atrasou e a gente ardou o período de renovação dessa coordenação. E aí, por esse período, a gente cumpriu esse mandato de coordenação da Comissão Interna de Supervisão da Carreira, que é uma comissão que eu costumo dizer que é a guardiã da carreira dos técnicos administrativos em educação. Tem uma importância muito grande, é
comissão que trabalha no acompanhamento, na orientação, no incentivo a novas propostas para a carreira. Concluindo esse período, houve também a oportunidade de me candidatar à representação no consumo, que também acho um espaço muito importante para os tais. É importante a ocupação desses espaços, como também a ocupação dos conselhos, né, dos coletivos, dos colegiados, dentro das unidades acadêmicas, a participação dos tais, dos técnicos, assim como é importante a participação da representação dos tais no consumo. E atualmente eu estou como representante com a Elaine, que é outra colega, que faz parte, lotada no Instituto Cultura e Arte, e a colega Eudiana, que faz parte do curso de farmácia, né, tá na área acadêmica da saúde. Então, nós três somos titulares, 3 mulheres, representando a categoria toda dos tais na Universidade Federal do Ceará. Bom, essas experiências para a minha vida funcional foram de grande valia, porque além de me aprofundar dentro da dinâmica da universidade, me deu essa melhor visão política, tanto institucional como da política sindical. E, levando em consideração a todas essas experiências, após a saída da gestão do sindicato, as pessoas que estiveram comigo nesses períodos, nós tivemos um bom laço de amizade, de troca de ideias, né? Estávamos nos encontrando para conversar sobre as nossas necessidades dentro da universidade, né? Aquilo que nos angustiava, aquilo que nós tínhamos como interesse de melhorias. Então, a partir daí surgiu esse desejo, né, de retomar um grupo que pudesse dialogar sobre essas questões, né? Foi a partir daí que surgiu a ideia e o projeto Ideias e Diálogos, né? E aí eu vou pedir agora a ajuda do Edivander para a gente começar a fazer essa apresentação, que vai nos ajudar a entender melhor esse caminho, né? Nós vamos começar desde da proposta, do nome, Ideias e Diálogos, por que isso surgiu, né, no grupo, o que fez a gente ter essa ideia, né, de colocar esse nome, que para nós foi muito importante. Então, vocês estão vendo aí as imagens, né? Peço ao Edmundo que seja bem tranquilo sobre as imagens, porque elas têm uma animação e aí elas vão entrando com o texto, né? Então, essa imagem a gente vai falar sobre a motivação do nome, né? Esse nome tem tudo a ver com a ideia, a criatividade, o contexto da educação, a própria desejo de pesquisar, né? Pesquisar as coisas, estudar, aprofundar todas as questões. Então, tudo começou a partir, né, dessas ideias dialogadas entre as pessoas para alcançar um objetivo, né? As ideias, a gente entende que quando elas são bem desenvolvidas, elas têm esse potencial, sim, de revolucionar a vida das pessoas. Então, é importante estimular aí o desenvolvimento de descobertas e soluções a partir das ideias. E essas ideias acontecem através do diálogo. Mesmo sendo com pequenas ideias, elas podem sim possibilitar a transformação de uma sociedade. Eu lembro que eu assisti uma vez sobre essa questão do pôster que é adesivo, né? Que a gente sempre coloca aqui no final do
nos nossos equipamentos para nos lembrar, né? Esses papelzinhos assim que pregam, sabe? Uma ideia simples, né? Uma ideia que revolucionou muita coisa. Hoje já existem práticas, né, voltadas até para a organização, utilizando esses papeizinhos que são post-its, né? Nós chamamos, que facilitam lembrar, enfim. Então, é nesse sentido. As ideias, mesmo que elas sejam pequenas, elas podem trazer grandes ideias. Então, um bom diálogo, ele é capaz de resolver conflitos, evitar desentendimentos e expressar seus sentimentos. Dialogando, a gente entende, a gente consegue ouvir, a gente consegue ter o nosso espaço. Né? Então, o diálogo é fundamental. E em qualquer ambiente, o diálogo pode ajudar, assim, a resolver esses conflitos e até motivar pessoas em busca de um objetivo, de um sentimento. A gente aí, ao final desse texto, a gente colocou uma frase de Paulo Freire que é muito interessante, que diz: o diálogo cria base para a colaboração, para que você possa ter do seu lado pessoas que você confie, pessoas que querem ir junto com você para um objetivo, é o diálogo que vai fortalecer essa caminhada. Aí podemos passar aí no na nossa apresentação para falar um pouquinho sobre a linha do tempo, né? Desse nosso processo de criação, de implantação do Ideias e Diálogo. Foi muito interessante, porque nesse momento, como eu coloquei, nós estávamos assim numa situação de insatisfação por algumas situações dentro da instituição, né? E aí a gente pensou, como é que nós podemos fazer, porque as pessoas nos procuravam, nesses momentos de diálogo, estavam presentes eu, José Raimundo, que vocês vão conhecer posteriormente, Toinha, João Potássio, Gadelha, são pessoas que já têm uma boa história dentro da universidade, várias experiências, assim, nesse meio, né, da política sindical, e trazem nas suas histórias muitas experiências exitosas. Então, a gente, lá no meado de julho, a gente abriu um grupo, né, de WhatsApp para agregar exatamente essas pessoas que nos procuravam, queriam conversar, queriam trocar ideias, queriam alguns conselhos, algumas orientações. E a gente percebeu que essas pessoas estavam um pouco soltas, né? Assim, estavam sem uma referência. E aí a gente surgiu com essa proposta, vamos nos encontrar, vamos estar juntos em algum momento e dialogar, desabafar e trocar ideias. E aí o grupo era esse instrumento de agregar essas pessoas e de fazer com que a gente pudesse ter uma boa comunicação. Tá? Então, a gente teve esse momento, depois em maio de 2023, a gente teve uma reunião no PC, com aquelas pessoas que eu acabei de citar e outras que tinham interesse de ter um maior compromisso, né, sobre isso que estava sendo criado, essa proposta que estava sendo aí construída entre todos nós. E lá em setembro de 2023, houve uma reunião no campus do Benfica, porque diante todos esses questionamentos, a gente já, olha que de maio a setembro, a gente teve um bom tempo aí de maturação, para que a gente pudesse realmente chegar a uma decisão. Então, queremos um coletivo. Então, foi aí no mês de setembro de 2023 que houve esse momento de definir nossas ações, de pensar, de fato, no lançamento do coletivo, como um coletivo que trazia em si a experiência das pessoas, uma experiência grande, dentro do âmbito da universidade, com a política sindical, mas também com as suas experiências vividas nos seus ambientes de trabalho. E em outubro de 2023, o lançamento se deu, né,
o primeiro informativo do Ideias e Diálogo. Foi elaborado esse informativo, onde nós fizemos essa apresentação do coletivo e trouxemos algumas matérias importantes para aquele momento. E lançamos lançamos a presença do coletivo através do informativo. E em novembro de 2023, nós levamos esse informativo para uma assembleia, né, que de fato, aí o coletivo se tornou conhecido através da assembleia para toda a universidade, onde geralmente nas assembleias acontece a reunião de todos os sindicalizados e lá estão presentes outros coletivos. Então, nesse mês de novembro de 2023, nós fizemos aí essa divulgação também com o nosso informativo. Em fevereiro de 2024, nós fizemos um primeiro encontro de planejamento das ações do coletivo, que foi um encontro muito importante, onde a gente fez a nossa organização interna, a gente foi definindo nosso espaço, definindo as nossas propostas, definindo a nossa missão, e a gente teve uma boa presença das pessoas que nós aqui, no momento daquela reunião, nós batizamos de núcleo. Tá? E em março de 2024, tivemos aí o nosso momento de greve, como é comum dentro da nossa vida de servidor público federal. Né? Em 2024 acontece essa greve, este ano, e o coletivo entra nessa nova fase e entra com toda a garra para participar desse momento que foi um momento oportuno da nossa história. Reestruturação da nossa carreira, recomposição salarial, a solicitação de mais orçamento para as universidades, né? Muitas demandas, mas as principais foram essas, porque era um momento. Hoje, com um governo que prima pela democracia, um governo que é vindo de um ambiente de trabalhadores, a gente se sente à vontade, tanto de pleitear, negociar, também de fazer greve, quando é preciso. E nesse momento foi preciso. E entramos na greve e participamos de momentos bastante decisivos e importantes nesse contexto da greve. Podemos passar? Vamos caminhando aqui, né, sobre esse nosso histórico. Diante desse sentimento de insatisfação, como eu havia relatado para vocês, da nossa experiência, né, nós tivemos essa iniciativa para buscar algum meio de responder àqueles questionamentos das pessoas que nos procuravam e também estavam com essa mesma insatisfação. Né? Então, nessa busca pela renovação e inovação com a política sindical, vai surgir esse grupo de pessoas com experiências vivenciadas na UFC e também com atuação sindical. No nosso grupo coletivo Ideias de Diálogo, nós temos, assim, um grande presente, que são as pessoas, né? Todas elas. Então, nós temos no nosso grupo pessoas como Gadelha, José Raimundo, que são pessoas ícones, né? Antônia da Mata, que a gente chama de Toninha, que são pessoas que vivenciaram muito a história dessa política sindical. E isso, para nós, é o nosso maior valor, porque essas pessoas trazem em si suas experiências, suas vivências, para hoje, né, na atualidade, elas serem renovadas e elas trazerem a sabedoria do que elas viveram para essa atualidade. Então, a gente conta com essas pessoas dentro do nosso grupo. Tá? E a partir de então começa esse interesse, né, de fato, como eu disse, desse coletivo para fazer algo em prol das pessoas que compõem a categoria de servidores da universidade. Porque o coletivo,
ele tem esse olhar para todos, né? Para os ativos, para os aposentados, para as necessidades dos pensionistas. A gente está caminhando, né, e cada vez mais construindo a nossa base de conhecimento, a nossa base de informações, sabe? E até mesmo, vamos dizer assim, a nossa base de comportamento e emoções com esse olhar. Por que isso? Porque nós vivemos dentro da universidade. A maior parte da nossa vida está dentro dessa instituição, que é uma instituição muito valiosa, né? Ela tem um valor imenso para qualquer país. São nas universidades que têm o fluxo, a dimensão do conhecimento, né? Essa dinâmica forte do conhecimento. Então, a gente tem essa vivência dentro desse ambiente, e essa vivência passa por altos e baixos, né? E aí a gente continua aqui o nosso trajeto, na nossa apresentação, né, em relação à nossa identidade, que é um pouquinho do que eu já falei aqui, né, daquilo que nós temos como meta, né? Então, a nossa identidade, nos tornamos ideias em diálogo, porque temos a liberdade de pensamento para dialogar e para estar junto das pessoas que almejam lutar pela melhoria da vida profissional, incluindo também o desenvolvimento humano e a educação financeira. É interessante que a política sindical, ela não traz esse olhar. É isso que a gente vivenciou, né? Esse olhar sobre educação financeira, saúde financeira, relacionada à saúde mental. E aí a nossa proposta é a gente fazer também abordagens, informações em relação a essa temática. Então, nós somos um grupo que trazemos as experiências, como eu falei, vivenciadas, nas histórias pessoais, nas vivências sindicais, né? E essas histórias nós queremos compartilhar, né? Compartilhar as experiências, compartilhar as sabedorias, compartilhar o que nos faz estar voltados para essa luta pela categoria. A maior luta se faz no dia a dia, pela vida, mas também lutamos pela valorização, buscamos o que é justo para todos. Como pessoas, estamos na condição de servidores públicos. Essa é a nossa condição. Mas antes de sermos servidores públicos, nós somos pessoas. Essa é uma frase do nosso, a gente chama de mestre José Raimundo, porque ele sempre nos chama a atenção a isso. Por isso a valorização, né? Nós estamos na condição de servidores públicos, mas nós somos pessoas que temos em si nossas histórias, nossas emoções, nossas fraquezas, nossas qualidades, e lidamos com tudo isso dentro desse ambiente da universidade. Então, o ID ele não quer ser mais do que outros coletivos que existem. Ele não se propõe a isso. Mas ele traz em si o desejo de quê? Da inovação, de uma luta pautada no diálogo, na democracia, na justiça social, no respeito e na paz. São esses os nossos valores, né? Democracia, justiça social, respeito e paz. É muito importante a gente ter, dentro de um coletivo, valores que vão nortear aí o comportamento, as atitudes, né, dos membros desse coletivo. Porque, como a gente falei anteriormente aqui, nós não queremos ser mais do que outros, mas nós queremos somar, queremos aprender com os outros, mas queremos ter o nosso espaço de voz e queremos o respeito diante das nossas ideias e queremos dialogar dentro de um ambiente democrático. E seguindo aí a nossa apresentação, só para reforçar, a gente traz aqui a nossa missão e nossos valores, né? Qual é a nossa missão principal? Conversar e debater com o objetivo de construir caminhos que visam o direito, a luta, a valorização e o crescimento dos técnicos
administrativo das universidades, como pessoas, projetando sua qualidade de vida no trabalho e na vida. Por que essa missão é importante? Porque é através dessa construção dialogada que as pessoas vão se identificando enquanto servidores, enquanto técnicos administrativos. Então, a gente quer fazer com que cada um tenha essa identidade e possa, sim, ser valorizado. E a gente percebeu isso muito nesse momento da greve. Né? Como essa greve trouxe para a vida e para a consciência de todos os pais que trabalham na universidade, essa maturidade da identidade como servidor público. Foi muito importante isso. A união, a mobilização, fez com que as pessoas percebessem, né, o quanto são importantes, o quanto são necessárias, o quanto são partícipes desse momento dentro da universidade, onde fazem parte. Né? Se saírem, vai fazer falta. Né? Então, essa identificação foi muito forte nesse momento que nós vivenciamos na greve, e o IDES trouxe, né, dentro das suas atitudes e dentro da sua participação na greve, muito esse traço da missão do IDES Diário. E como eu falei anteriormente, né, os nossos valores são pautados no diálogo, na resiliência, na justiça social, na democracia, no respeito e na paz. Esses são os nossos valores e a gente prima por esses valores, porque eles são a nossa base. Né? E aí nós temos, podemos seguir, nós vamos encontrar aí na apresentação a nossa visão. O que é que o Ideias e Diálogo Coletivo, como ele se vê dentro desse contexto de coletivo político sindical. Então, a nossa visão é de construir no dia a dia o coletivo, né, na luta pela nossa valorização enquanto trabalhadores, que tem a nobre função de servir ao público. Tá? Então, é todo dia fazer essa construção, dessa valorização do nosso papel. Nós entendemos que isso aí é vamos dizer assim, é um coletivo, é um consciente coletivo, né, para fora da universidade, que servidor público não trabalha. Infelizmente, existe essa visão errada. E nesse momento que nós entramos na greve, nós fizemos algumas ações, algumas manifestações para dialogar com o público, para dizer que nós, servidores da área da educação, onde essa educação também está sendo ameaçada, mas nós, servidores, não somos aqueles servidores que ganham o melhor salário dentre tantas carreiras do executivo. Então, nós fomos dialogar com a comunidade para que eles entendessem por que nós estávamos na rua em busca desse respeito e dessa valorização dos servidores da educação. Né? Porque nós temos, dentro da universidade, como está aqui a visão que o coletivo Ideias e Diálogo tem, a nobre função de servir ao público. Então, nós estamos dentro da universidade fazendo os nossos afazeres, servindo o público interno e servindo o público externo. E isso não é um simples trabalho. Precisa ser visto, precisa ser respeitado. E nessa greve também nós conseguimos esse nível de visibilidade da importância do nosso trabalho. Por isso que lá, falei anteriormente, como foi importante isso para todos os servidores, essa identidade com o seu papel, com a sua função, enquanto servidor público. Então, a nossa visão contínua dentro do coletivo é manter esse crescimento dessa valorização dos trabalhadores dentro da universidade. E aí a gente traz nos slides seguintes, né, para que vocês tomem conhecimento de alguns momentos e a imagem aqui de alguns colegas, né, que fazem parte do Ideias e Diálogo. São muitos, hoje nós somos um grupo de 36 pessoas, mas temos
outras pessoas interessadas, né, que em momentos coletivos se unem a nós, mas hoje nós contamos com um grupo, como eu falei do nosso histórico, nesse grupo de WhatsApp que foi criado, atualmente nós temos 36 pessoas, e a cada mês a gente vai conversando e dialogando, sempre para estar nesse processo de entrar uma ou duas pessoas no grupo, né, pelo interesse, pelo perfil do Ideia do Diálogo, por aquilo que ele se propõe a fazer, né? Nós temos vários projetos aí em discussão, né, dentro do nosso planejamento, para formação, para oficinas, visando aí as pessoas que já se aposentaram, servidores que já se aposentaram e precisam de um melhor acompanhamento. Então, a gente tem algumas ideias a serem, aí agora, posterior à greve, né, serem implantadas com a ajuda de todo esse pessoal aí que está. Se puder passar o outro slide, para a gente ver também, mas outros colegas, aqui até tem algumas fotos no período da greve mesmo, que a gente está atuando, né, participando, estando sempre na movimentação. Foram 110 dias de greve, muito intensos, muito tensos também, de muita resistência, né? A gente até usou um termo que ficou comum para nós, os tais são teimosos, então nós teimamos por 110 dias, mas teimamos com esperança das nossas pautas, né? De conseguir, pode passar aí o último slide, de conseguir alcançar o máximo possível das pautas que a gente estava aí pleiteando junto ao governo, né? Como eu falei, reestruturação da carreira, recomposição salarial, orçamento para as universidades. Então, foram pautas gerais, que dentre elas nós conseguimos arrancar, né, pela nossa mobilização, pela nossa teimosia, pela nossa insistência, daquilo que nós acreditamos, nós conseguimos arrancar algumas situações de benefício para toda a categoria, né? A reestruturação da carreira, a verticalização dos níveis, o percentual de STEP, que é uma diferença de um nível para outro, a aceleração na questão das progressões. Também estamos aí, nesse momento, que posterior à greve, estamos aí nesse estudo dos GTs sobre as 30 horas, sobre o reconhecimento de saberes e competências, que é uma ação, né, uma valorização para o servidor, que era apenas definida para os professores ABPTs, que são professores vinculados aos institutos federais, e essa possibilidade foi estendida para os técnicos de educação das universidades e dos institutos, né? Que é uma forma de valorizar o conhecimento adquirido e esse conhecimento que também é multiplicado no dia a dia da vivência do servidor. Então, isso foi um ganho, né? E está em estudo para ser implantado, a gente acredita que vai ser implantado e vai trazer muitos benefícios. Então, todo esse grupo aí, né, que vocês estão vendo nas fotos, foram pessoas que participaram do momento da greve. Então, o Ideias de Diálogo teve a sua participação com muita intensidade. Nós temos colegas da área da saúde que não deixaram de fazer, de estar presente no seu ambiente de trabalho, fizeram escalas, mas cumpriram o seu momento dentro do ambiente de trabalho e estavam também participando da greve. Então, foi um momento muito importante para o coletivo.
vamos dizer assim, para a nossa prova de fogo, né? Porque somos o coletivo mais novo dentro da universidade e vamos ainda completar oficialmente um ano, né, neste ano, e já pegamos aí uma greve com todo esse grupo, né, nesse processo de construção. Eu acho que tudo foi um momento de aprendizado, sabe, Edvanda? Assim, que você também esteve presente. Foi um momento muito oportuno para a gente crescer mais ainda, né, na maturidade política e na maturidade humana também, das relações com as pessoas. Então, assim, a greve tem os seus altos e baixos. A gente sabe que não é. A greve nunca é uma situação satisfatória. Ela sai da normalidade, ela nos tira dessa rotina do ambiente de trabalho e nos coloca em outra rotina tão pesada quanto você está no seu ambiente de trabalho cumprindo seus dias, né, os seus afazeres. Às vezes até mais pesada, porque todo dia você tem que estar ali numa mobilização grande para manter o ânimo das pessoas, para manter as pessoas mobilizadas, para manter as pessoas engajadas, né, na causa, para ter a participação das pessoas. Então, Ideias e Diálogos esteve muito à frente de muitos momentos, né, das atividades do complexo hospitalar. Nós tivemos a participação muito grande dos nossos colegas aí da saúde, né, a Toninha, auxiliadora, a Mazé, Eudiana, a Meiriane. Então, foram pessoas que atuaram muito, né? Tivemos algumas pessoas que foram para Brasília, porque nessa movimentação de greve também existe um comando nacional de greve, então tivemos colegas como o Fernando, o Jeremias, o Clécio, que participaram dessa experiência lá em Brasília, no Comando Nacional de Greve, e foram pessoas que nos representaram muito bem, né, representaram muito bem o coletivo Ideias e Diálogo e representaram muito bem a categoria dos tais, nesse momento, os tais da UFC, lá em Brasília. Então, é isso, o nosso coletivo ele está aberto, é um coletivo em construção, é um coletivo que aprende com as pessoas, aprende com as situações, e busca sempre estar aí à disposição daquilo que é melhor, daquilo que é justo para essa categoria, né? E essa nossa caminhada, eu me sinto muito feliz de estar com todo esse grupo de pessoas que têm suas histórias de vida, né? Muito, são histórias importantes, são vivências muito exitosas, sabe? A gente aprende todos os dias. Então, o coletivo, ele traz, vamos dizer assim, emocionalmente, muitas coisas positivas. Tá? E politicamente, também, ele trouxe para a universidade um novo olhar, né? A gente não traz essa postura da política antiga, né, sindical, e isso aí de uma forma geral, dos conflitos, das confusões, das brigas e dos gritos. Ao contrário, a gente quer a moderação, a gente quer o diálogo, a gente quer o consenso, né? E nós queremos contribuir, queremos valorizar, queremos interagir, né? Queremos fazer com que o nosso ambiente de trabalho, a nossa vida funcional dentro da universidade, seja uma vida com leveza, né? Mas uma vida de conquistas, tá? Porque nós temos muito tempo dentro da universidade, né? Vivemos a universidade em todos os seus ambientes de trabalho. E nós não podemos deixar que esses ambientes roubem de nós essa tranquilidade, né? Então, a gente tem constante essa luta pela qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. É uma das propostas
do Coletivo Ideias e Diálogo. Né? E aí eu deixo aqui esse convite para quem tivesse interesse em estar conosco, nos procure no Facebook, no Instagram, nós estamos lá. Muitas das nossas ações, né, e atividades a gente vai postando lá. Agora que nós retomamos aqui saímos da greve e retomamos a nossa vida, né, a normalidade da nossa vida profissional, eu acredito que a gente vai ter muito mais conteúdo para postar e colocar nesses ambientes virtuais, o Facebook e o Instagram. E a Divandé é isso, a gente agradece esse momento, né? Eu acredito que outros colegas vão vir e vão trazer também novas experiências das suas vivências, e eu só tenho a te agradecer, porque eu acho que esse momento é muito importante, de conhecer quem faz ideias de diálogo. Obrigado, Eveline, pela disposição, né, numa tarde de sábado. Você prontamente aí aceitou o convite, né, de fazer esse collab. Estamos aí juntos, né, Ideias de Diálogo com o canal Co-Criando. E aqui no chat a gente tem alguns comentários de alguns colegas, né, que também fazem o ID e que a gente e que a gente espera também que estejam presentes aí nesses momentos aqui de gravação, tá? Antônia da Mota, né, nossa Toinha, Eveline, você me representa. Temos a Maria Aparecida afirmando, né, também, reafirmando também que você nos representa. Nosso representante do Consune tem todo o nosso respeito e a admiração. E aí eu concordo com essa fala do Cláudio, né? Eveline sempre foi essa servidora muito aguerrida. Aquele aguerrido na calma, né, Eveline? Como você falou, na nossa moderação e na nossa perspectiva sempre de dialogar, né? Apesar de divergências, enfim. O ID foi efetivo e valoroso durante a greve, verdade, colega. Nós tivemos, sim, uma atuação de protagonismo, né, da Eveline, mediando muitos momentos difíceis, né? Foram aí mais de 3 meses de greve, mas que a gente conseguiu aí nossas conquistas importantes. A auxiliadora está com a gente também, comentando que você foi uma aliada importantíssima na linha de frente na condução dessa greve pela reestruturação da carreira. Maria Aparecida novamente, compartilhando com companheiras aposentadas, né? Muito importante isso. Sentir o trabalho do coletivo para que acredito que para que assistam, né? No horário que for possível. Acredito que ela está falando da live, né? E também para os ativos. Eveline, vou deixar então espaço para suas considerações finais e comentar aí, né, essa chuva aí de elogios e de pessoas que gostam de você, né, que estão aqui presentes no ID. Eu tenho só gratidão, muita gratidão a todos, a Toinha, auxiliadora, a Aparecida, ao Cláudio, a todos, viu, gente? Eu vou dizer todos, a gente até usou um termo na greve, que eu vou usar esse mesmo termo, a tudinho. A tudinho, porque todos, cada um das pessoas do ID são pessoas importantes, tá? Elas vieram participar do ID por essa identificação. Ninguém pegou na mão para chamar, mas elas se sentiram atraídas por essa proposta de Ideias de Diálogo. As pessoas que se agregaram, né? Eu vou repetir, porque para mim é muito valoroso. A gente tem um Gadelha, Zé Raimundo, uma Antônia, né, Toninha, no nosso meio, porque são referências, são pessoas que vivenciaram o começo de muitas lutas, né? Então, estão conosco. E aqueles que vieram posterior, que agregam com muitas ideias, né? A você, Divan, que está trazendo essa modernidade dentro do Ideias. Então, a gente é muito grato a todos, certo? A todos. Eu acho que, assim, a nossa ligação, né, enquanto colegas, é muito grande, a gente se respeita, a gente se valoriza, sabe? A gente reconhece o outro, e acho que é isso que vai fortalecendo a ideia de diálogo, né? Esse grupo vai se tornando cada vez mais forte por esse sentido, por esse caminho, né? Da valorização entre nós, o respeito entre nós, desse reconhecimento. E eu quero só agradecer essa oportunidade,
porque é uma oportunidade que abre portas para que as pessoas conheçam ideias de diálogo e conheçam principalmente as pessoas, sabe? Porque o nome, ele é atrativo, ideias e diálogo, mas quando você conhece as pessoas, aí você quer realmente fazer parte do grupo, porque as pessoas é que dão o valor, dão a essência, sabe? Fazem com que esse grupo realmente continue e persevere a sua caminhada política e humana, tá? Então, agradeço as falas de cada um aí, e vamos continuar aí em luta, como a gente está no nosso lemazinho, ideias e diálogo em luta. Obrigada. Obrigado, Eveline. Boa tarde, bom final de semana. Obrigado a todas as pessoas, né, que nos assistiram e que também nos ouvirão nas plataformas de áudio. Estamos aí Spotify, Deezer, Apple Podcasts, nas principais plataformas, onde chegará aí a voz da Eveline compartilhando essa experiência bem importante, né? Grande abraço, Eveline. Até mais, colega.